5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Etienne Facim, do Rio Grande do Sul. Ela entrou aqui, ó, no nosso canal e pediu essa música. E ela pediu para dedicar aos seus grandes amigos de Cuba. Tá aí, Etienne Facim, a música que você pediu. Aí! E ela é formada em cinema na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba. Não é todo dia que tem um artista que entra aqui para poder pedir uma música, né? Então tem que dar esse moral aí. Você também pode fazer como essa artista, Etienne Facim. Ela entrou aqui, ó, no nosso canal, pediu a música e eu toquei a música para ela. Legal? E eu mandei ainda um abraço para os amigos de Cuba. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de história. Nesse dia 31 de agosto de 2020, eu convido vocês para fazer a correção do livro, o capítulo 1, que nós falamos sobre ditadura militar. Eu queria que vocês anotassem aí o seguinte, do jeito que está aqui, ó, 1A, 2B, 3, quando tem esse tracinho assim é porque ela é discursiva. 3 é discursiva, 4C, 5 discursiva, 6 discursiva, 7A, 8B, 9E, 10A, 11 discursiva, 12E, 13E, 14E, 15D, 16D, 17 discursiva, 18 discursiva. Quando eu falo número, eu lembro sempre do Lombardi. É você, Lombardi! 19B! Adorava o Lombardi. 20 discursiva, 21D, 22 discursiva, 23 é a letra A, 24D, 25 discursiva, 26 discursiva, 27 letra C, 28D, 29 discursiva, 30B, 31B, 32 discursiva, 33 letra B, 34D e as 35, 36, 37, 38 e 39 são todas questões discursivas. Tá legal? Então, caneta e papel na mão. É hora da correção. Legal? Então vamos lá. Ah, sim. Não posso esquecer de dizer que hoje nós estamos comemorando a incrível marca de 8.451 visualizações. Então, bota exclusiva, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, vamos às nossas correções. Então, a nossa correção, eu preferi fazer assim, ó. Passei o capítulo todo, legal? E depois vim fazer agora com vocês essa correção. Lembrando a vocês que foi passado alguns exercícios para vocês, para não ficar muita coisa aqui, nós vamos corrigir só, se é que pode se dizer só, essas 39 questões, e eu vou dar mais uma ênfase em relação às discursivas, que a gente precisa problematizar um pouquinho mais. Dando tempo, a gente fala um pouquinho mais sobre as outras questões. Tá legal? Então, repetindo para vocês aí. A número 1 é uma questão do Enem, é a letra A. Ok? Está certinho ali. A 2 é a B. Vou fazer assim até chegar na discursiva. A 3 já é uma questão discursiva. Bom, a 3, eu vou para a resposta da discursiva com vocês, tá legal? Vamos aqui para questão 3. Vamos lá. A 3 diz assim, ó, é uma questão que caiu no vestibular da Unicamp, Universidade de Campinas, de São Paulo. Bom, tem a letra A e a B. Na A, vocês deveriam explicar que as alterações
funcionaram como uma forma de denunciar a situação no país sem ofender a censura imposta às comunicações, o que agravou a partir do AI-5, que era o ato institucional número 5, que nós vimos que foram 17 ao todo, que propunha diversas medidas centralizadoras e mais duras para com os opositores políticos. Na letra B, vocês deveriam explicar a relação entre o Estado, na forma do lutador de judô, agigantado pelas leis de exceção, e a sociedade pequena, como um garoto frente ao autoritarismo do Estado e a eliminação de seus direitos, simbolizando uma luta desigual. 4 é a letra C. A 5 é outra discursiva. Então vamos a ela. Aí vocês podem explicar o poder provisório de fechamento do Congresso, a intervenção nos estados e municípios, a possibilidade de cassar mandatos, de suspender direitos políticos, de aposentar servidores públicos ou a suspensão de habeas corpus. Todas medidas que confirmam o caráter de exceção do regime. Legal? Na questão 6, é outra que é comentada, tem aí a letra A e a letra B. A letra A, vocês poderiam indicar, dentre outros marcos, as eleições diretas para governador, em 1982, a convocação da Constituinte de 1986, a nova Constituição de 1988 e a eleição direta para presidente em 1989. Na letra B, vocês poderiam citar, dentre outros movimentos, a CUT, né? O MST, a CGT ou a UDR. A 7 é a letra A, a 8D, 9E, 10A. Na questão 11 é outra que é comentada. Então, também aí tem a letra A e a letra B. Na A, vocês poderiam explicar a limitação das funções do Poder Legislativo a partir da Constituição de 1967 e a limitação da atuação dos partidos políticos a partir do AI-2, o Ato Institucional número 2. Né? E na letra B, vocês poderiam explicar a submissão da imprensa à forte repressão, impedida de expor opiniões contrárias aos desígnios do governo militar. A 12ª é a letra E, 13ª E, 14ª letra... 14ª foi ótima. A 14ª E, a 15ª letra D, 16ª D. 17 é outra discursiva. Vamos a ela. Também letra A e letra B. Na A, vocês deveriam explicar que o colégio eleitoral era o conjunto de políticos escolhidos para eleger indiretamente o presidente da República, formado por membros do Congresso Nacional e alguns deputados estaduais indicados pelas Assembleias Legislativas. Na letra B, vocês deveriam indicar que a Aliança Democrática foi a corrente vencedora e que a mesma era uma articulação entre políticos do movimento democrático e civis da Arena, aquela Aliança Renovadora Nacional, né? Que auxiliaram o regime militar. Isso é, uma articulação de caráter conservador. A 18ª também, ela é discursiva, e vocês poderiam indicar também como diferenças a hierarquia dos militares jovens de baixa patente no tenentismo e oficiais aliados do conservadorismo nacional. Também podia citar aí a crítica política ao coronelismo oligárquico e a política dos governadores, no caso dos tenentes, e contra as reformas de base e a ideologia socialista, no caso dos militares de 1964. Quanto à ideologia, o apoio o apoio ao varguismo e a aproximação com o comunismo pela liderança de Carlos Prestes, no caso dos tenentes, a oposição à herança varguista e o anticomunismo dos militares de 1964, dentre outras questões.
19 é a letra B, a 20 é outra comentada, também letra A e B. Na letra A, vocês deveriam explicar que o AI2, o ato institucional número 2, dissolvia partidos políticos e permitia ao Estado caçar mandatos, colocando opositores políticos na ilegalidade. Na B, vocês poderiam citar, dentre as medidas, o combate à inflação, o endividamento externo para obtenção de tecnologia estrangeira. Poderiam ainda citar outros fatores, como o desenvolvimento da indústria de bens duráveis, né? Entre outras coisas. 21ª, letra D. 22ª é outra discursiva, também letra A e letra B. Na A, vocês deveriam ressaltar que a passeata dos 100 mil ocorreu durante a ditadura militar, que se instaurou no Brasil desde 1º de abril de 1964, que se tratava de um regime político de exceção e autoritário, que se valia da repressão violenta para coibir seus opositores. E a letra B, vocês deveriam explicar que o ano de 1968 e suas manifestações foi um dos motivos determinantes para a edição do AI-5, o Ato Institucional número 5, medida política considerada como a mais dura de todo o regime. 23ª A, 24ª D, estou só repetindo. A 25ª é outra, que é discursiva, e também letra A e B. Na A, vocês poderiam indicar o papel da UNE, União Nacional dos Estudantes, aqui no caso, tá? Na organização da passeata dos 100 mil, ou seu papel na defesa pela restauração da democracia, indicando ainda os diversos líderes democratas que saíram de seus quadros. Na letra B, vocês deveriam explicar que o CPC compartilhava uma ideologia nacionalista e buscavam a popularização do teatro brasileiro. Entretanto, o mesmo não significava um afastamento da causa operária, já que diretores como Viana Filho e Guarnieri acreditavam na possibilidade de resgatar a historicidade das lutas dos trabalhadores brasileiros. Esses artistas e intelectuais acreditavam que a chamada cultura popular poderia ser um motor de transformações nas estruturas econômicas do país. A 26ª é outra questão comentada, também letra A e letra B. Na letra A, vocês deveriam indicar o tropicalismo. Esse papo seu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. A Tropicália aí com os artistas como Caetano, Gil, legal? Então, vocês deveriam indicar o tropicalismo e poderiam apresentar como características a crítica dos problemas sociais e a revelação das contradições sociais brasileiras, bem como outras características de cunho sócio-histórico. Na letra B, vocês poderiam citar o ponto de vista nacional, a repressão política imposta no Brasil, e do ponto de vista internacional, o movimento hippie. Esses tópicos, entretanto, não esgotam o tema. A 27ª, letra C, 28D, 29, outra questão discursiva. De novo, letra A e B. Na A, vocês devem indicar aí a contradição entre a defesa do nacionalismo na economia e as reformas agrárias e de base defendidas por Jango, e o apoio estrangeiro ao golpe civil-militar, como vistas a impedir que no Brasil viesse a ocorrer uma revolução nos moldes socialistas, como era em Cuba. Deverá também indicar que Roberto Campos foi ministro de Castelo Branco. A letra B, vocês deveriam explicar que nos anos do início da ditadura civil-militar, o Brasil passava por uma crise econômica e social em virtude da falência do modelo nacional desenvolvimentista do JK, implantado por empresas multinacionais que agora viam a remessa dos seus lucros impedida pela inflação galopante. A implantação da ditadura civil-militar permitiu que medidas que facilitavam a remessa dos lucros ao estrangeiro fossem tomadas, ainda que prejudicassem os trabalhadores e as classes mais pobres. Os protestos e manifestações populares seriam facilmente contidos pelo novo governo militar. Na 30ª,
é a letra B. Na 31ª, letra B. 32 é outra comentada. Vocês poderiam, com base nas charges apresentadas, indicar a adoção do modelo econômico de produção de bens de consumo duráveis e a aquisição de dívidas no exterior, bem como outros fatores como o controle da inflação, controle do câmbio, favorecimento do grande capital e o controle da mão de obra, como efeitos sociais. Poderiam aí vocês indicar ainda, com base nessas imagens, o aumento das desigualdades sociais e da concentração de renda, ainda o arroxo salarial, a desestabilidade dos empregos e a concentração da propriedade. 33B, 34, letra D. E todas as outras são discursivas. A 35, a 36, a 37, a 38 e a 39. Então vamos a elas. Na 35, vocês deveriam indicar a restrição ao exercício da cidadania e a violenta repressão à oposição política. A B, indicar que a autora estabelece uma relação entre a repressão e o arroxo salarial a partir do ponto de vista de que o regime de exceção podia tomar medidas antipopulares, como o arroxo, pois poderia, se necessário, rechaçar qualquer manifestações contrárias às suas decisões. Na 36ª, a letra A diz o seguinte: vocês poderiam também destacar tanto o artigo 7º e o 10º, respectivamente, porque eles permitiam a cassação dos juízes considerados indesejados pelo regime e a suspensão dos direitos políticos dos opositores. Na letra B, vocês poderiam explicar que os militares buscavam legitimar-se no poder sobre o pretexto da defesa da ordem democrática e que essas imagens ressaltavam seu caráter de defensores da ordem contra a suposta ameaça comunista. A 37ª, vocês deveriam apontar que o apoio do jornal ao regime militar deu legitimidade ao golpe e facilitou a sua aceitação junto às massas. Poderiam também indicar que a sua mudança de posicionamento se deve em razão do novo contexto histórico, se deveu no caso, né? Do novo contexto histórico de valorização dos princípios democráticos e do Estado de Direito. A 38ª, vocês deveriam identificar e explicar a centralização política consolidada pela repressão à oposição ou o apoio das elites às ditaduras militares, marginalizando as camadas populares. E a última questão, também letra A e letra B, vocês deveriam explicar que as cédulas apresentam duras críticas à repressão por parte do Estado. Na primeira imagem, com respeito ao abuso das populações de baixa renda pelos políticos, de baixa renda pelos policiais das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro dos anos 2010. E na segunda imagem, com respeito aos assassinatos políticos de figuras como Herzog durante a ditadura militar. E na letra B, vocês deveriam identificar que a principal diferença quanto aos dois movimentos históricos com relação à divulgação de obras é a existência da censura permitida e amplamente exercida nos anos 70 e inexistente, proibida nos anos de 2010. A imagem que eu falei para vocês, que eu mostrei, vocês sabem, né? É essa imagem dessa cédula aqui. Bom, deixando um beijo no fundo do seu coração e um forte abraço, eu volto a lembrar que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. E por isso eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Eu peço perdão por ter esticado um pouquinho mais, esse vídeo vai estar chegando na casa dos 20 minutos, prometo que vou diminuir um pouquinho mais. Fiquem bem e até a próxima.